Que a graça e a paz sejam com todos. Gostaria que você abrisse juntamente comigo a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versos de 1 a 6. Nós vamos falar dentro do tema da unidade cristã, os princípios que o texto nos revela para, em comunidade, vivemos em união, sendo fortalecidos um pelo outro e pela palavra do Senhor. Efésios, capítulo 4, versos 1 até o 6, diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Meus irmãos, eu peço desde já desculpa se minha voz falhar um pouquinho, estou vindo de uma inflamação na garganta, então pode ser que a voz falhe, os irmãos me perdoem. O texto que nós lemos aqui nessa noite, Efésios, vai nos falar sobre a unidade cristã. E para começar eu quero contar uma história que diz o seguinte: dois viajantes, eles estavam rumo a uma cidade. Eles partem juntos para esta cidade, que era uma cidade onde havia muitas promessas de uma vida melhor, de esperança. E eles partem neste caminho, nessa longa jornada, dois amigos. E eles vão enfrentando dificuldades, problemas, vão passando por situações difíceis na jornada. E em determinado momento da sua viagem, eles se deparam com uma ponte e um abismo muito grande e uma ponte de madeira, sabe aquelas pontes de madeira amarradas com cordas que balançam? E eles ficam receosos, mas então eles vão juntos naquela caminhada, pois eles estavam juntos a todo momento e decidiram ir juntos. Então eles começam a atravessar aquela ponte e de repente aquela ponte arrebenta e eles caem abismo abaixo, se segurando naquelas cordas, e eles ficam ali presos naquele enorme despenhadeiro. Então eles começam a lutar para subir e se agarrar nas cordas e nas pedras daquele abismo, e eles vão subindo, um do lado do outro, até chegar ao topo daquela montanha. Só que nessa queda eles derrubaram as suas bolsas com seus pertences e tudo caiu lá embaixo. A única coisa que lhes restou foi um acendedor de fogo e uma espingarda. E eles sacodem a roupa, ali a poeira, aliviados, e prosseguem na sua jornada juntos. E já era quase entardecer, eles se deparam com uma bifurcação no caminho. Então, ali no meio daquele momento, eles começam a discordar, a conversar entre si, e qual seria o melhor caminho para que eles tomassem a sua jornada, a sua caminhada. Então, eles não chegam a um acordo e cada um vai por um lado do caminho. Então, eles partem agora separados, e o sol se pondo sobre as suas costas. De repente, chega a noite, então, aquela região muito fria, aquele homem que havia ficado com um acendedor, ele acendeu o fogo para se esquentar. O outro estava com a espingarda e ele nada pôde fazer para se aquecer durante a noite. Esfriou muito e aquele homem morreu de hipotermia. Ele não aguentou e com o frio da noite ele acabou morrendo. E o outro, pela manhã estava ali aquecido em volta da fogueira. Então ele se levanta e segue a sua caminhada, quando de repente um urso surge do meio da floresta e o ataca. Ele não tinha uma arma para se defender. Então ele é morto, ele é devorado por aquele urso. Qual seria a surpresa desses dois homens se eles vissem que a poucos metros da onde
aquele caminho se juntaria novamente em um único caminho. Pela falta de companheirismo, cada um estava com um elemento essencial para a sobrevivência. E eles não puderam ter sucesso na sua caminhada porque se separaram e chegaram a um momento de desacordo e desunião. Veja que Paulo vai dar agora uma instrução à igreja. Ele vai agora introduzir aqui o capítulo 4 da carta de Efésios, falando o seguinte, no verso 1: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Rogo-vos, pois. Quando Paulo fala pois, esse termo aqui, ele faz ligação com aquilo que Paulo já havia ensinado antes. E nós podemos ver que na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo vai falar a sua parte mais teológica, mais doutrinária da sua carta. Não que a partir do capítulo 4 ao 6 não tenha teologia, mas a partir do capítulo 4, Paulo começa então a ensinar de forma mais prática aquilo que ele havia exemplificado nos capítulos anteriores. Então Paulo aqui vai começar a ensinar as lições práticas para a igreja. Então ele fala: rogo-vos, pois, que andei de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então o primeiro ponto aqui, para que a igreja ande em unidade, é um pedido de Paulo para que eles primeiramente andem em santidade. Para que eu possa andar em unidade, primeiramente, eu preciso andar em santidade. Então Paulo fala: rogo-vos, pois, quando ele fala do modo digno da vocação a que fostes chamados. Quando nós olhamos para esse termo aqui, essa vocação a que fostes chamados, nós precisamos olhar para o verso 1, para o capítulo 1 e o verso 4, que diz o seguinte, ainda da carta de Efésios, capítulo 1, verso 4: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então Paulo está falando dessa vocação, desse chamado. Qual é o chamado? Qual é a vocação que os santos aqui receberam? Eles precisam andar em santidade, foram chamados para serem santos. Ele está dizendo que nós, que a igreja do Senhor, ela foi chamada para ser santa, para viver em santidade, para sermos santos e irrepreensíveis. Então não há como nós desassociarmos a santidade da eleição. Se você foi chamado, se você foi eleito, você deve ser santo. Não há como ser chamado, como ser eleito, sem viver uma vida de santidade. Então, a Bíblia, ela é enfática, muitas vezes, ao dizer que Deus é santo e que nós devemos ser como eles. Lá em 1 Pedro, fala o seguinte: mas assim como é santo, aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Levítico 19 vai falar o seguinte: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então nós falamos sobre muitas doutrinas, falamos sobre a perseverança dos santos, falamos sobre a doutrina da eleição, nós falamos de várias doutrinas bíblicas, teológicas importantes, mas muitas vezes nós deixamos de lado a doutrina da santificação, a doutrina da santidade, e esquecemos que ela é um pilar fundamental para que a igreja possa viver em unidade. Paulo, quando ele introduz aqui esse ensinamento sobre a unidade, ele faz essa menção para que os cristãos lembrem que eles têm que andar de modo digno da vocação a que eles foram chamados. E como é isso? Andando em santidade. O escritor aos Hebreus vai dizer que sem santidade ninguém poderá ver a Deus. Então a santidade é um tema importante e nos cabe um questionamento, uma pergunta essa noite: como nós temos andado em relação a isso? Como nós temos nos portado diante da vocação a qual nós, igreja, fomos chamados?
de que maneira nós temos nos portado, de que maneira temos caminhado, de que maneira temos exercido a nossa vida espiritual, a nossa vida ministerial, a nossa vida relacional, conjugal, nas nossas amizades, na sociedade em que vivemos, nos ambientes em que nós estamos inseridos, de que maneira nós temos expressado a nossa vocação, o nosso chamamento. O texto de Efésios 1 vai falar que nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? É aquela pessoa que ela não dá margem para a repreensão, é aquela pessoa que não tem falhas, que não tem erros. E você está se perguntando, mas eu tenho vários erros, eu falho várias vezes. Sim, nós vamos falhar diversas vezes, nós vamos errar diversas vezes, nós vamos pecar diversas vezes. Porque a santificação, ela não é algo já que está perfeito e nós nos apoderamos dela de maneira completa, mas nós estamos em um processo de santificação. Por isso é dito que a santificação, ela é um processo imperfeito, não porque ela é falha ou porque ela não é perfeita, mas é porque ela é um processo gradativo, que nós vamos pouco a pouco nos apoderando dela e completando durante a nossa caminhada, a santificação nas nossas vidas. Então note que nós somos chamados para vivermos de maneira irrepreensível, em santidade. Como eu vou andar em santidade se eu vivo cheio de falhas? Eu posso pecar, sim, eu posso falhar, mas esse não é o meu modo de vida, esse não é o modus operandi do cristão. O cristão não vive na prática do pecado. Ele não vive isso diariamente, ele não sente prazer no pecado, ele não sente alegria em pecar. Pelo contrário, ele se entristece. Jesus fala, bem-aventurados os que choram. Esse choro é pelo pecado. Então note que o que Paulo está dizendo aqui, é que para que possamos viver em unidade, é necessário que nós vivamos também em santidade. Eu não tenho, igreja, como viver em unidade com o meu irmão, se eu não tenho um bom relacionamento com Deus primeiramente. Se eu não me relaciono bem com Deus, como eu vou me relacionar bem com meus irmãos? Então Paulo pede primeiramente, andem em santidade, busquem a santidade, busquem a santificação, tenham apreço pela santificação, persigam a santificação. É isso que Paulo está dizendo. Segundo ponto, Paulo vai falar a partir do verso 2, que nós temos que viver de modo digno dessa vocação, mas como nós temos que viver de modo digno dessa vocação? Então no verso 2 ele introduz o seguinte ponto, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, a partir desse momento, Paulo vai explicar como nós podemos viver em unidade. Essa unidade que Paulo fala aqui, ela já deve ser pressuposta que todo cristão a possui, que todo cristão a tem. Afinal, meus irmãos, a unidade é uma característica de um cristão genuíno. Quando nós olhamos para o texto de João 17, a oração sacerdotal de Jesus, nós vemos Jesus falando o seguinte, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Então nós vemos que Deus, a Trindade, ela é relacional, ela está em unidade. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para sermos relacionais, para vivermos em união, para vivermos em unidade. Então, diante dessa característica aqui chamada de unidade, como deve agir o cristão? De que maneira o cristão deve proceder? Então Paulo fala alguns caminhos, Paulo diz aqui alguns caminhos para que nós andemos nele. Primeiro é a humildade, com toda a humildade. Para os romanos, para os gregos, para
a sociedade daquela época, na nossa também, mas enfatizando aquele momento, a humildade era um sinal de fraqueza. Agora, o que é humildade para o cristão? Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala que a humildade é colocar Cristo em primeiro lugar, o próximo em segundo e a si mesmo em terceiro lugar. Então, quando olhamos para esse texto aqui, a palavra humildade, e eu fui dar uma olhada no significado dela, a palavra grega tapeinofrosune, né? Eu estou fazendo seminário, então eu tenho que falar de grego e hebraico, né? Então, significa, meus irmãos, ter o quê? Ter uma opinião humilde de si mesmo, ter submissão de mente. Esse é o sentido da palavra. Então, o termo aqui é que nós devemos ter uma opinião humilde de nós mesmos e ter uma submissão, uma mente submissa. E quando nós olhamos para os escritos de Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, Paulo diz o seguinte: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, quando Paulo fala aqui, a palavra vanglória, do grego, é a palavra kenodoxia, e ela é formada por duas palavras, ela tem a sua raiz em duas palavras: kenos, que significa vazio, e doxa, que está sempre relacionado à glória do Senhor. Por que eu estou falando de vanglória? Porque o oposto de humildade é a vanglória, é você ser vanglorioso. Então essa palavra que tem essas duas raízes, a palavra keno significa vazio, e a palavra doxa, ela está sempre relacionada em todos os textos à glória do Senhor. Então Paulo está falando que uma pessoa cheia de vanglória, uma pessoa que não tem humildade, ela é uma pessoa que está vazia da glória de Deus. Uma pessoa cheia de vanglória, carregada de vanglória, que se autoestima, que se acha melhor, que sempre tem os outros como inferiores, é uma pessoa que está vazia da glória e da presença de Deus. Então, por isso, essa pessoa não pode ser humilde. Para vivermos em unidade, igreja, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos estar vazios de nós mesmos e cheios de Deus. É uma característica do cristão. A humildade. Então Paulo fala com toda a humildade, sem vanglória, considerando os outros superiores. Segundo ponto, Paulo vai falar, além de humildade, com toda mansidão. Note que ele começa com humildade. Não existe como ser manso se primeiro você não for humilde. Então, com toda mansidão. Agora, o que é ser manso? Para o mundo, ser manso é aquela pessoa sem reação. É aquela pessoa que não tem boca para nada, aquela pessoa que não reage, aquele hoje muito falado, aquele passivão, né? Aquela pessoa passiva. Essa é a ideia do mundo para uma pessoa que é mansa, aquela pessoa sem expressão, sem opinião, que não fala nada. Fulano é manso, né? Como ele é mansinho. Mas não é isso. A palavra aqui, mansidão, ela é diferente do que o mundo tem a ideia. Porque ser manso, à luz da Bíblia, como Jesus ensina lá no Sermão do Monte, é ser forte, ao ponto de você exercer total domínio da sua força. Ser manso é ter autocontrole, é ser submisso, principalmente à vontade de Deus, é controlar a sua força em detrimento da fraqueza do outro. Mansidão não é fraqueza. Ser manso não é o sinônimo de ser fraco. Mas ser manso é o sinônimo de você ter poder sob controle. É ser manso nos momentos em que você poderia explodir, nos momentos em que você poderia não suportar, que você não aguenta aquela situação, mas você exerce domínio, exerce controle sobre as suas forças, exerce controle sobre o seu temperamento. Ser manso, então, é fraqueza. Não é fraqueza, é poder sob controle. Então Paulo fala, vocês para viver em unidade precisam de humildade, precisam de mansidão. E como?
com longanimidade, ainda no verso 2, com longanimidade suportando-vos uns aos outros. Então, a longanimidade aqui nada mais é do que um temperamento suave, paciência. E para que esse temperamento suave? Para que essa paciência? Ele fala com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então, a palavra suportar aqui, não significa, eu suporto fulano, nossa, fulano é... Nossa, vai lá, mas eu suporto ele. Não é essa ideia de suportar alguém, né? A ideia, a palavra aqui, ela significa mais do que apenas suportar alguém, né? É exercer a paciência, porém, com ajuda. É diferente, reconhecendo as limitações e as falhas do próximo, está ligado a dar suporte. Reconhecer essas limitações, reconhecer essas falhas, porém não somente reconhecer, mas com amor, ajudar o próximo. Então significa nós nos esforçarmos, vencendo as falhas, os limites dos nossos irmãos. Quando Paulo escreve lá em Romanos capítulo 5, ele fala, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Então sabe aquela pessoa que às vezes é fraca, que faz uns comentários, às vezes que você fica, poxa, mas como vai falar um negócio desse? Ou com atitudes, Paulo está falando, nós precisamos, igreja, preservar a unidade, nós precisamos exercer a paciência, exercer o amor para com aqueles que são mais fracos, aqueles que estão começando agora a jornada na fé, aqueles que não têm ainda tanto conhecimento da palavra, ou que agem de maneira muitas vezes infantil, ou daquela maneira, né, que nos estressa, muitas vezes dá vontade, né, de pegar o irmão e fazer um carinho, sabe? As esposas fazem muito com os esposos em casa, isso, né? Fulano fala, eu não te suporto mais. Não estou falando que acontece lá em casa, estou falando que por aí, hipoteticamente. Sabe, essa questão, aquela pessoa que às vezes te incomoda, aquela pessoa que às vezes te irrita, aquela pessoa que às vezes dá trabalho. Sabe, você fala, nossa, lá vem o fulano de novo. Não é você simplesmente virar as costas e ignorar o irmão na fraqueza dele. Não é você olhar a fraqueza do seu irmão e julgá-lo, ou fazer até mesmo chacota. Mas é você olhar a fraqueza do teu irmão e falar, eu posso ajudar. E aí você vai precisar de paciência. Paulo vai falar que você vai precisar ser longânimo, você vai precisar ter mansidão e você vai precisar ser humilde. Olha como Paulo caminha. De que maneira eu vou ajudar meu irmão? Eu vou viver em unidade com ele. Eu preciso de humildade para me ter mansidão e diligentemente, com paciência, com temperamento suave, eu vou ajudar o meu irmão, eu vou conduzir o meu irmão, eu vou ver as falhas, eu vou ver os erros, eu não vou apontar. E não é conversar com os outros também, não, vamos orar pelo fulano, aí vai lá com desculpa de orar e fala toda aquela fofoca, né, e conversa sobre a vida do irmão. Não, é ajudar mesmo, sabe? Ajude. É isso que Paulo está falando. Então, com diligência, esforçando, suportando-vos uns aos outros em amor. E Paulo ainda fala mais, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Paulo fala aqui de um esforço, de algo que depende de você se esforçar, você ir atrás, você querer. Esse esforço para preservar a unidade. E unidade não significa uniformidade. Tá? Nós somos parte do corpo de Cristo. Paulo está falando do corpo de Cristo. Mas, pelo fato de nós sermos, né, irmãos e fazermos parte do mesmo corpo, não significa que nós somos uniformes, que nós somos iguais. Nós temos diferenças, nós não temos os mesmos gostos, nossas preferências são diferentes, porém nós devemos ter unidade. É isso que Paulo está falando, significa estarmos juntos na mesma fé, no mesmo objetivo. Olhe para a igreja de Atos, eles tinham o quê? Tudo em comum. Então é isso que Paulo está nos ensinando aqui.
Nós não somos iguais, nós fazemos parte desse corpo de Cristo, e por isso nós devemos nos esforçar para preservar essa unidade. Às vezes nós estamos aqui no culto e o irmão sente mais calor, e aí vai lá e pede para ligar o ar-condicionado, e aí o outro do lado sente frio, e vai lá e pede para o diácono desligar o ar-condicionado, e assim vai. É só um exemplo mínimo, mas em todas as áreas da nossa vida, nas nossas amizades, no trabalho, no nosso casamento, né, na igreja, em todos os locais onde nós estamos, em algum momento nós precisamos ceder. E note que ceder não significa aceitar um erro. Não estou falando aqui de você ceder a uma coisa errada, a um erro doutrinário, teológico, ou até mesmo uma situação de erro. Mas estou falando de você, muitas vezes, entender a situação e você ser maduro e se esforçar para preservar essa unidade. E o contrário, irmãos, de viver em unidade é viver em guerra. E de onde procedem as guerras? Quando olhamos para o que Tiago escreveu, lá em Tiago capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, se um cristão não está em paz com Deus, se está em paz com a sua carne, com os seus prazeres, ele não vai conseguir ter paz e unidade com seus irmãos. Então, Paulo, ele dá aqui essa série de passos, de caminhos para que nós possamos viver em unidade. Então, primeiro Paulo fala que nós precisamos, Paulo pede para que vivamos em santidade, dignos da vocação a qual fomos chamados. Depois Paulo vai explicar como nós vamos viver dessa maneira, vivendo em unidade, olhando para esses pontos, para essas características que devem ser observadas: humildade, mansidão, longanimidade, dando suporte, nos esforçando para viver juntos, preservando a unidade. E agora Paulo, por último, ele vai mostrar o porquê dessa unidade. Então, a partir do verso 4, Paulo vai mostrar qual é a base da unidade cristã, a base da unidade da igreja. Veja a partir do verso 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então Paulo vai mostrar aqui o porquê que nós conseguimos viver em unidade. Ele fala que há somente um corpo. Paulo está falando aqui da igreja de Cristo. Essa igreja não está dividida por placas, por presbitérios, por sínodos. Esse corpo trata-se da igreja de Jesus na terra, dos salvos, a qual todos nós somos membros. Então Paulo está falando que há só um corpo. Paulo vai falar que há somente um Espírito, e é o mesmo Espírito que habita na vida de cada cristão. Em Romanos 8, Paulo vai dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Como saber se alguém tem o Espírito, se alguém faz parte do corpo? Pelo fruto do Espírito. Gálatas 5 vai nos falar do fruto do Espírito: longanimidade, amor, mansidão, domínio próprio. Todas as características estão ali. Então Paulo vai falar que há somente um Espírito, somente um corpo, somente um Espírito. Paulo vai dizer que há uma só esperança, a esperança que todos nós temos, que a igreja partilha em comum da volta de Cristo para buscar a sua igreja. Um só corpo, a igreja em unidade, um só Espírito, que é o selo da garantia que seremos resgatados por quem? Por Cristo. Essa é a nossa esperança. Paulo vai falar que também há somente um Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo, Senhor da igreja. É impossível nós crermos que dois crentes, duas pessoas que professam servir ao mesmo Senhor, não possam andar, coexistir em unidade. Jesus nos deu vários exemplos sobre isso, como amar o próximo, andar mais uma milha, além de dar a capa, dar também a túnica, ceder a outra face.
Paulo vai dizer que há somente uma fé. Todos os cristãos em unidade professam uma única fé, a fé em Cristo Jesus. Sabendo que a fé é dom de Deus, então todo cristão genuíno possui fé. É através da fé que nós vencemos. É através da fé que temos força para seguirmos juntos na nossa caminhada em unidade. Paulo vai falar também que há somente um batismo. Veja bem, Paulo está tratando aqui do corpo único. E Paulo não está falando aqui de batismo por aspersão ou por imersão. Paulo está tratando aqui do único batismo, o batismo em Cristo Jesus. Não sabemos se é o batismo nas águas, que ele fala aqui, ou se é o batismo do Espírito Santo, quando somos selados, mas há só um batismo, que é em Cristo Jesus. Paulo vai falar que há um só Deus e Pai. E é aqui, meus irmãos, que está a razão primordial pela qual podemos permanecer em unidade. Aqui está o cerne, o fundamento, a base da unidade cristã. Há somente um Deus e Pai. E Paulo vai falar que esse Deus é sobre todos, age por meio de todos, e Ele está em todos. Ele é quem provê e quem mantém essa unidade em nós. É através da obra de Deus em nossa vida. Veja que Paulo aqui, dos versos 4 ao 6, ele usa 7 vezes a palavra um. Note, um só corpo, uma só esperança, uma só fé, um só batismo. Esses 4 primeiros aspectos, eles envolvem a salvação da igreja. E depois Paulo fala, há um Espírito, um Senhor, um Deus. As pessoas da Trindade. Então Paulo está falando aqui de uma maneira que ele dá ênfase à unidade. Em todos os aspectos, como corpo de Cristo. Naqueles aspectos que nos envolvem como corpo de Cristo, os aspectos da salvação, o batismo, a esperança, a fé, a salvação, um só corpo, todos esses aspectos em nós são unidade, são unitários, são únicos, somos somente um corpo. E Paulo vai falar de Deus trino, há somente um Deus, há somente um Senhor que é Cristo Jesus, há somente um Espírito. Então se esse Espírito, se esse Deus, se Ele está em todos, se Ele age em todos e por meio de todos, então todos, sem exceção, vão viver em unidade. Se alguém não consegue viver em unidade, é porque Deus não está nele. Se você não consegue, meu irmão, minha irmã, viver em unidade com teu irmão, se você não consegue manter a unidade da fé com teu irmão, é uma característica de que Deus não está agindo em você. Então Paulo vai falar que esse Deus é a base dessa esperança. Matthew Henry, ele vai dizer o seguinte: não andamos como é digno da vocação com que fomos chamados, se não formos amigos fiéis de todos os cristãos e inimigos declarados de todo o pecado. Olha que frase linda de Matthew Henry. Se não formos amigos fiéis de todos os cristãos e inimigos declarados de todo o pecado, não há como viver de modo digno dessa vocação. Então Paulo nos dá aqui pontos cruciais, fundamentais do porquê nós devemos viver em unidade. Ele fala primeiramente da santidade, é a base para que nós vivamos essa unidade. Ele fala as características, a humildade, a mansidão que nós devemos possuir, lutar para termos. Mas por último ele vai falar que tudo isso provém de Deus. É Ele quem provê, tudo vem dEle. Não há nada de bom em nós. Nós por nós mesmos nada podemos fazer de bom, mas graças a Deus que se você é um eleito, que se você foi chamado por Deus, se você tem essa santa vocação na sua vida, você pode viver em unidade com seus irmãos. Nós podemos viver em unidade como igreja, como corpo de Cristo. Que nós possamos, irmãos, olhar para esses fundamentos aqui, olhar para Cristo, olhar para a obra de Deus, olhar para a ação do Espírito Santo em nossas vidas, e juntos
batalharmos por viver em unidade, crescemos em unidade. Isso aqui é o que Paulo tinha para nos ensinar nessa noite e é o que eu trouxe para você nessa noite. Que você possa, como corpo de Cristo, estar unido, viver em unidade com o seu irmão, evitar as contendas, buscar perdoar, buscar amar. Existem várias formas de nós andarmos em unidade, todas elas estão descritas aqui. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, na Tua presença estamos nessa noite. Senhor, não somos dignos de estarmos aqui, não éramos dignos. Não havia, Senhor, como nós andarmos em unidade, não havia como nós amarmos os nossos irmãos, não havia outra maneira de vivermos em humildade, em mansidão, se o Senhor não nos proporcionasse esses meios. Graças a Deus que possamos juntos como igreja honrarmos a palavra do Senhor, honrarmos a vocação a qual fomos chamados e servirmos a Ti, ó Pai, com todo o amor e humildade, com toda a mansidão, Senhor, reconhecendo que nada somos, que nada temos, mas que o Senhor é aquele que está em tudo, que age por meio de tudo, está em todos. Senhor, dá-nos essa graça, Pai, de crescermos como corpo de Cristo. Dá-nos essa graça, Senhor, de vivermos em unidade, amando os nossos irmãos, entendendo os momentos de falha, Senhor, entendendo os momentos de dificuldade e expressando, Pai, a Tua salvação por meio dos nossos relacionamentos no seio da Tua igreja. Assim nós oramos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém.